bem? Seja bem-vindo a mais uma etapa aí da Universidade Base. Aqui quem fala é o Porto, MC do POD e também parte do MC Arrasta aí do time do Chinela. Vamos conversar um pouquinho aí sobre a rotina de OD, o suporte de OD, o que faz parte, o que não faz parte, como que é o escopo do nosso trabalho no dia a dia mesmo. Então, basicamente, né, vamos conversar sobre o que o time de OD faz no final do dia, o que você, como postulante, futuro SP, precisa saber também sobre esse trabalho e esse corner que com certeza vai ser um dos mais importantes e a gente espera que seja também com você. Então, basicamente, hoje a gente é dividido em 5 clusters e essa também é a estrutura do time de OD que é dividida, mas que além disso a gente também tem algumas entregáveis além dos clusters ali que a gente também trabalha como jobs. Então, primeiro tem eu, Porto, sou responsável pelo cluster 1, vim de Brasília, fui SP lá também e basicamente eu tenho entre algumas jobs, essas são as principais que acho que vocês conseguem começar a visualizar um pouco como que o time trabalha no final do dia. Então, eu trabalho diretamente com o suporte e o modelo de suporte do time de OD principalmente. Então, principalmente algumas coisas que a gente está tentando evoluir para essa gestão. Com o Stream Team diretamente, então liderando, organizando summits e o contato oficial com eles, claro, é um corte muito grande com todo o time de OD, e a gestão de todo o time de OD também, das 4 pessoas que também tem no time. E aí tem a Yas, que é do C2, ela foi USP também em Natal, em 2017, e ela é responsável pela comunicação interna e pelo sistema de incentivo. Então, basicamente, tudo que a gente tem de touchpoints de comunicação com, primeiro, CSN e rede também, passa de alguma forma pela IaaS e pela estrutura de NSX que ela tem, e toda a estratégia que a gente tem de comunicação interna mesmo, e sistema de incentivo, então, gigante do Completed, todas as coisas que a gente tem de touchpoints também de incentivo com a rede, garantindo que a gente está trabalhando numa timeline e reconhecendo os escritórios que a gente precisa ter como referência também. Tem o Will do C3, ele é da SPM, ele é de Santa Maria e também foi LCP lá. Ele é responsável pela Sona, então por toda a ferramenta, gestão e análise de reports e evolução das nossas plataformas, por exemplo. Um trabalho muito forte aí com DI na evolução da Network Tracking e várias outras coisas que estão por vir aí também. Lele foi do ABC, LCP lá em 2017 também, então ela é responsável por toda a gestão dos NSTs, da Exec no Brasil como um todo, e dos ciclos de educação que a gente tem, em especial para os OCPs. E o Gil, que foi de Limeira, é responsável pelo GCI, reports e ferramenta como um todo, e as expansões da Exec no Brasil também. Como que tudo isso se transforma dentro de uma timeline, né? Então, apresentar para vocês como que, principalmente essas 5 entregáveis, que elas são mensais e tem um fluxo e uma rotina mensal muito bem estabelecido se concentra dentro da nossa rotina de time, né? E entregáveis para a Exec no Brasil como um todo. Então, sistema incentivo, NST, Sona, GCI e suporte de OD como um todo. Então, primeiro sobre o suporte de OD. Basicamente, a gente tem essas duas grandes timelines que são chats de clusters e chats individuais. Então, a gente está ainda, né, nesse começo das entregas, mas os chats de cluster estão acontecendo nas primeiras semanas do mês, principalmente trazendo todo um review e análise do cluster como um todo do mês passado e trazendo todos esses direcionamentos para o próximo mês, como que a gente deve focar e o que é mais importante para esse período da timeline. E aí, na terceira semana do mês, os chats individuais, principalmente para ter aquele follow-up de como que está o mês e o que ainda precisa ser puxado, o que pode acontecer ainda. E claro, um trabalho, uma personalização muito mais específica aqui. E a ideia é que nos finais de mês a gente consiga trazer o que foi feito, o que não foi feito, como que estão os atingimentos dos clusters, todas essas coisas num reportzinho, num informezinho no final para a CSN como um todo. Já do sistema de incentivo, basicamente o que mais a gente pode passar assim, principalmente, são as atualizações. Então, em geral, a gente, por exemplo, das Gigante Complete, a gente atualiza sempre nas terças e nas sextas, então 2 vezes na semana. Depende muito, então os sistemas de incentivo são bem personalizados agora, então isso pode mudar bastante, mas também está dentro de uma timeline nossa.
GCI, então basicamente ali entre o dia 12 e o dia 13 a gente está atualizando as ferramentas, fechando todos os relatórios que a gente precisa, para que dia 15 a gente consiga lançar um report e ter tudo isso final assim. E para sono também a gente tem ali na primeira semana do mês a gente tem um launch ADDL, geralmente de 4 dias, e no dia 15 também a gente tem esse report junto com o GCI. E aí dos NSTs, não necessariamente de OD, pelo contrário, mais os NSTs de toda a Exec no Brasil, a gente também tem uma frente sobre isso para garantir que tem uma ferramenta, uma metodologia e um suporte garantido para os escritórios. Então, basicamente, do dia 1º do mês até o dia 14 são os chats individuais. Entre o dia 10 e o dia 20 são chats de rede dos MCs para as redes. E do dia 20 até o dia 30 do mês, em geral, são os chats de tier. E aí dia 2 a deadline dos outputs, e mais ou menos ali na primeira semana a gente tem reports para a CCN do que foi feito, do que foi feito, quem está presente, quem não está presente, que NST fez, que NST que deixou de cumprir alguma coisa também, para a gente conseguir acompanhar como está sendo esse trabalho em geral. Então no final do dia, esse é uma timeline de um mês de OD e tudo que a gente tudo que é negociável assim dentro de uma timeline mensal e como que isso funciona. Isso, claro, são alguma parte do nosso trabalho, porque acho que é muito importante para vocês também, quando vocês olharem para o trabalho de OD e principalmente ali, como no final do dia, como que é essa de Load Manager, o que é a entregar ao final, assim. Então, eu estou começando a olhar, a gente está começando a olhar dessa forma assim, dividido em 3 partes, então, tipo, metade do tempo da JD e do trabalho é uma grande parte de consultoria, de gestão mesmo do cluster e contato com os LPs ali no 1 a 1 mesmo. E a outra metade, né, então 25% falando, pensando e tratando de estratégias muito voltadas para o cluster, para os escritórios, claro, e os outros 25% alguma job específica, por exemplo, uma Sona da vida. Então, o que eu quero dizer com isso e alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Então, quando a gente está falando de consultoria, é como que a gente trabalha mesmo como coach de um escritório e qual que é a rotina disso, como que a gente tem um contato com isso e um exemplo, sei lá, como que a gente tem ambições e passo a passo para tratar um escritório. Então, um escritório está com uma dívida, como que a gente cria estratégias para diminuir essa dívida e ter ações junto com o LCP para sanar esse gap. Então, isso é uma grande parte da nossa job, por exemplo. Todo esse suporte, tal como chat de cluster, chat individual, todas essas coisas. Já a parte de estratégia é mais, por exemplo, temos uma mudança de um CRM, temos uma estratégia de XP, como que está sendo a implementação disso dentro do nosso cluster. O que a gente precisa fazer para garantir que aqueles escritórios estão conseguindo trabalhar com determinada estratégia e estão tendo mérito e êxito naquilo. E os outros 20% uma job específica. Então, por exemplo, expansão, GCI, Sona. Então, por exemplo, expansão é a criação do modelo de expansão para a Exec no Brasil. Isso também é uma parte da job que também nos ocupa muito tempo. De 25%. Então, mais ou menos assim que a gente tem começado a olhar e se dividir. Então, não é só uma coisa, não é só outra, não é só entregar alguma coisa. É basicamente essa proporção, assim, que eu acho que é importante também vocês, nesse período, terem muito claro e entenderem. Que no final do dia, a gente trabalha muito por vocês e que mesmo que não necessariamente seja uma ação específica de um contato, de um touchpoint específico com o CP, no final do dia a gente está trabalhando muito por vocês e que o mérito dos escritórios é nosso mérito, o nosso mérito é no mérito dos escritórios e que a gente vai fazendo alguma coisa que seja muito boa, muito futurista, muito fora da caixa, se não estiver dando resultado para vocês, não vai fazer sentido, assim como se a gente não estiver conseguindo ser efetivo no final do dia para o suporte, para o trabalho com os LPs, também não. Então, OD e principalmente cada um que está trabalhando com os clusters está ali para conseguir garantir que vocês cresçam, que vocês atinjam as metas de vocês e as ambições de cada escritório e que cada vez mais a gente consiga personalizar isso. O trabalho, o suporte e a rotina com cada um dos escritórios também. É isso, muito obrigado, qualquer dúvida podem me procurar também. Bom processo aí e não esquece do testezinho também. Um abraço!